Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos, paz e bênção. Invoquemos o Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ouçamos o Evangelho que está em João 6, de 60 a 69. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. E a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, hoje encerramos esse discurso do pão da vida e vemos aqui a reação dos discípulos. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutar? E sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Então nós vemos o escândalo. Para uns, as palavras de Jesus são duras, ou seja, é impossíveis. E Jesus explica-se então, distinguindo carne, quer dizer, aquela carne aqui no sentido de ordem natural, e o espírito sobrenatural. Jesus está dizendo que aquilo que é natural vai ficar, a carne, vai dizer ele aqui, o espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Aquilo que é natural vai passar. Jesus está falando de algo sobrenatural, irmãos. Não adianta querer olhar para a Eucaristia com aquilo que a igreja celebra, com um olhar puramente natural, um olhar carnal. É preciso entrar na dinâmica sobrenatural. Isso não quer dizer que esse sobrenatural é um atentado contra a razão, a racionalidade. Não, mas o sobrenatural ilumina o que é racional, que dá fundamento, que dá sentido. Então só quem aceita o dom do Pai é que pode entrar nessa esfera do Espírito e ir a Jesus. E o que significa ir a Jesus? Já falei durante a semana e repito, é crer. Pelos 12, porém, Simão Pedro toma a frente, porque Jesus vai vendo que um ou outro vai saindo, é muito duro falar que eu tenho que comer a carne, e eles pensam que tem que comer mesmo a carne de Jesus, beber o sangue, não é? E vão indo embora. E Jesus diz, vocês não querem ir embora também? Jesus não volta atrás, Jesus não diz, olha, espere um pouquinho, eu vou, não é bem assim que eu quis dizer, vocês entenderam errado. Não, irmãos, tem que comer minha carne, tem que beber meu sangue.
Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. Tem que crer em mim, e quem crê em mim tem que me aceitar. Tem que comer minha carne e beber meu sangue, que vai entender quando Jesus ressuscitar. É a carne, é o sangue daquele que foi ressuscitado, crucificado e ressuscitado. E Simão Pedro, levando os apóstolos à fé em Jesus e em sua messianidade, ele diz: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, essa é a solene profissão de fé que nós devemos fazer diante da Eucaristia. Senhor, eu creio, Tu tens palavras de vida eterna, e essa palavra eterna encarnou no seio de Maria, pela encarnação, viveu entre nós. Esta carne, essa palavra eterna morreu na cruz por amor a nós, ressuscitou por amor a nós, e agora instituiu para nós esta modalidade nova de ficar no meio de nós por meio do pão e por meio do vinho. Ele agora transubstancia, ele transforma aquele pão, transforma aquele vinho com o poder que ele tem. Assim como ele multiplicou o pão, assim como ele andou sobre as águas, agora ele pode também transformar esse pão e fazer desse pão um sinal, fazer daquele pão um sinal visível, uma Eucaristia, não é? Jesus se torna a Eucaristia, faz do pão e do vinho elementos naturais e infunde neles uma graça sobrenatural. É assim que Jesus faz. E esta solene profissão de fé destaca-se no fundo trágico da traição de Judas, que lá na última ceia, também por não acreditar no pão, lembra na última ceia que Jesus molha o pão no vinho e depois molha, faz aquele molho e Judas come, e Satanás entrou no coração dele. Quando eu não creio, outras forças tomam conta do meu coração e me leva a negar, não só negar, mas a trair o Senhor também. Irmãos, creamos na Eucaristia, tenhamos uma fé viva em Jesus. Se você não tem, peça a Deus essa graça de crer que Jesus está presente realmente. E para fazer uma afirmação contundente, a Igreja diz: Ele está presente na Eucaristia com seu corpo, sangue, alma e divindade. Eu creio, Senhor, eu creio. E que você possa, se você crê, dizer também: eu creio, Jesus, que estás presente na tua Igreja e está presente de maneira especial na Eucaristia que nós comungamos em cada missa. Deus te abençoe e que o Senhor, pão vivo descido do céu, sustente a nossa fé. Assim seja. Amém. Que a Virgem Maria, mulher eucarística, nos ajude a crer, adorar e amar Jesus na Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um abraço carinhoso do Padre Reginaldo e até segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.